Olha só, vamos falar um pouquinho de economia? Olha só essa notícia. Governo Lula publica MP que dá reajuste médio de 27% a servidores. A medida terá um impacto de quase 18 bilhões de reais no orçamento para 25, para 2020. Olha, por que o Brasil não prospera e os Estados Unidos prosperam? Tem um fator muito significante que é simples. Os Estados Unidos tem um princípio de empreendedorismo, iniciativa privada. Ninguém dá bola pro Estado. O Estado ali é um mal necessário. Eles elegem as pessoas, seus representantes, mas ninguém sonha, na maioria das vezes, em ser, sei lá, senador, vereador, como a gente é, inclusive aqui, eu e o Dácio. As pessoas sonham em quê? Quem são os grandes vencedores? São os mega empresários. São os grandes atores, são pessoas que investem no seu próprio negócio. E lá tem uma máquina de desburocratização que faz com que o Estado fique servindo o empreendedor. Aqui no Brasil é o contrário. Qual que é o sonho do brasileiro médio? Todo mundo tem um primo, um tio, um avô que fala: você tem que ser funcionário público, meu filho, vai lá. Por quê? Olha só a mentalidade. Você vai trabalhar pouco, meu filho, você vai ganhar muito, vai se aposentar com 40 anos. Eu já ouvi isso, gente da minha família, não vou dizer quem é. A questão é essa. Então você tem uma ideologia no Brasil da pessoa se servir do Estado. Não é o Estado que serve ao cidadão. E quando a pessoa, quando se serve do Estado, ela está se servindo do contribuinte. Aí você une isso no Brasil, essa porcaria da esquerda que não dá lugar certo em lugar nenhum, nem no Brasil, nem no lugar nenhum. Por quê? Porque eles apostam no Estado gigante, dão aumento, dão grana, liberam verba para ministério, dobram o número de ministérios, como fez o PT, dá aumento sucessivo para funcionário público, que, em geral, não estou dizendo que são todos, a maioria tem um serviço precário, aquele velho axioma, né? O Brasil tem um imposto de renda da Dinamarca, dos Países Baixos lá, mas um serviço de Uganda. Paga 30% do seu salário para ter um serviço de merda do Estado. Então o sujeito tem o sonho de ser funcionário público, o funcionário público no Brasil é extremamente bem remunerado, em grande parte, e trabalha pouco, e às vezes trabalha de maneira precária, é mal preparado, e o governo de esquerda faz o quê, meu filho? O governo de esquerda se alimenta da pobreza. Ele cria um Estado com elefantíase gigantesco, muitas vezes corrupto, entendeu? Sufoca a capacidade do empreendedor, faz o empreendedor, tô falando de micro médio, tô falando de grande empresário, não, pagar 3 vezes o salário do empregado para dar pro Estado, aí ou o cara vai à falência, ou o cara vive daquele problema de miséria. O mercado de emprego diminui, fica sempre restrito, ou pior, com subemprego, e aí essa pessoa que tem subemprego ou está desempregada, ganha o bolsa salsichão e faz o quê? Vota no governo que alimentou a sua própria pobreza, sem saber que quem impediu ele de se alavancar através do empreendedorismo e do livre mercado foi esse governo que se alimenta desse pobre, que ele sustenta com parcas condições e que vira eleitor eternamente fiel. Não é à toa que, infelizmente, o Nordeste elegeu Luiz Inácio Lula da Silva.